Você acha que sabe o que é sacrifício? Pensa que entende o amor de um pai? E se eu te contasse que a maior história de amor do mundo acontece todas as noites, nas sombras dos arranha-céus da Faria Lima, no silêncio dos plantões noturnos, nas mãos invisíveis que limpam depois dos sonhos alheios? Esta é a história de Carlos Silva. E por que tudo o que você acredita saber sobre sucesso está prestes a mudar para sempre? As luzes fluorescentes do 42º andar projetavam sombras severas sobre o lobby de mármore, enquanto Carlos Silva empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores da Goldman & Associados, uma das consultorias empresariais mais prestigiadas do World Trade Center paulistano. Eram 23h47 de uma terça-feira, e o prédio vibrava com aquele silêncio peculiar que só chega quando o sucesso adormece. Carlos se movia com eficiência ensaiada, seus movimentos uma dança coreografada, aperfeiçoada durante 7 anos de plantões noturnos. Limpar as mesas de mogno, onde acordos milionários eram fechados. Aspirar os tapetes persas pelos quais futuros senadores caminhavam. Esvaziar as lixeiras cheias de rascunhos descartados de decisões que moldariam a política brasileira. Para os funcionários do turno diurno, Carlos era invisível. Apenas mais um rosto de uniforme azul que aparecia depois que partiam e desaparecia antes que retornassem. Mas Carlos via tudo. Via as linhas de estresse gravadas nos rostos dos associados jovens em suas xícaras de café descartadas. Presenciava as garrafas de champanhe comemorativas que contavam histórias de vitória e os lenços amassados que sussurravam derrotas. 7 anos limpando depois dos sonhos alheios lhe deram um conhecimento íntimo da ambição, do sucesso e do preço que ambos exigiam. Seu celular vibrou às 00h15, uma mensagem da Beatriz. Pai, consegui o estágio. Eles querem que eu comece na segunda na Goldman & Associados no WTC. Consegue acreditar? Finalmente vou ver como o sucesso real funciona. Carlos olhou para a tela, seu coração executando um ritmo complexo de orgulho e pânico. Goldman & Associados. O mesmo prédio onde passava suas noites garantindo que o sucesso parecesse impecável a cada manhã. Sua filha, sua brilhante Beatriz, que mantinha média 9,2 em medicina na USP, estava prestes a entrar em seu mundo, exceto que o veria do outro lado do vidro. Digitou de volta. Parabéns, meu amor. Estou muito orgulhoso de você. O que não digitou? Que conhecia cada centímetro daquele prédio, cada executivo pela bagunça que deixavam para trás, cada segredo sussurrado em salas de reunião que limpava à meia-noite. O que não digitou? Que seu estágio seria em um mundo onde ele existia apenas como parte da infraestrutura invisível do edifício. Carlos continuou suas rondas, mas esta noite parecia diferente. Parou na janela do escritório de canto pertencente a Vitória Goldstein, a sócia fundadora da firma. Seu MBA da FGV pendurado na parede ao lado de prêmios por excelência empresarial. Carlos se lembrava de quando ela começara ali 15 anos atrás. Ambiciosa, faminta, trabalhando jornadas de 18 horas. Vira sua evolução através dos papéis manchados de café que descartava, a progressão de pequenas vitórias, a triunfos maiores. Enquanto limpava seu escritório, os olhos de Carlos pousaram nos documentos financeiros espalhados pela mesa. Documentos detalhando o novo programa de estágios da firma, o mesmo ao qual Beatriz havia se juntado. O programa foi desenhado para dar a estudantes promissores de origens diversas exposição à consultoria empresarial de alto nível. A ironia não lhe escapava. Sua filha estava entrando pela porta da frente da diversidade e oportunidade, enquanto ele entrava pela entrada de serviço da necessidade. Mas Carlos aprendera há muito tempo que dignidade não se determinava por qual porta você usava. Às 3h, o prédio era seu domínio. Nessas horas silenciosas, cercado pelos monumentos às conquistas alheias, Carlos às vezes se permitia lembrar. Lembrava da formação em engenharia de produção que obtivera com louvor na USP.
Lembrava das ofertas de trabalho da Petrobras e da Vale que segurara nas mãos 20 anos atrás. Lembrava da escolha que fizera quando a mãe de Beatriz morreu de câncer aos 3 anos da menina. A escolha de priorizar estabilidade sobre conquistas, presença sobre prestígio. Carlos tirou um caderno gasto de seu carrinho de limpeza, um hábito que mantinha há 7 anos. Todas as noites, escrevia algo que aprendera, algo que observara, ou algo que queria compartilhar com Beatriz sobre o mundo dos negócios e do sucesso. Esta noite escreveu: o sucesso não se trata apenas das decisões que você toma em salas de reunião. Às vezes se trata das decisões que toma às 3 da manhã quando ninguém está vendo, quando escolhe amor ao invés de legado, presença ao invés de prestígio. Enquanto o amanhecer se aproximava e Carlos terminava seu turno, passou pelo lobby onde Beatriz entraria em apenas 4 dias. Tocou as portas de vidro suavemente, como abençoando seu caminho. Ela caminharia por aquelas portas como Beatriz Silva, estudante promissora de medicina e estagiária da diversidade. Nunca saberia que Carlos Silva, o zelador, já havia caminhado cada centímetro de seu novo mundo, já pavimentara seu caminho com 7 anos de turnos da meia-noite e sacrifícios invisíveis. O sol nascia sobre São Paulo enquanto Carlos se dirigia para casa, seu modesto apartamento de 2 quartos no Butantã. Beatriz acordaria em algumas horas, animada com sua nova oportunidade, completamente alheia ao fato de que seu pai passara a noite limpando os mesmos escritórios onde aprenderia sobre sucesso corporativo. E por enquanto, Carlos se contentava com essa vitória invisível. Afinal, o maior amor frequentemente funciona melhor quando permanece invisível. A manhã de segunda chegou com a eficiência nítida de um outono paulistano. Beatriz Silva se posicionou diante da imponente fachada de vidro da Goldman em Associados, seu reflexo multiplicado nas janelas do prédio como possibilidades infinitas. Vestia seu melhor terno de entrevista, um blazer azul marinho que seu pai de alguma forma conseguira custear para suas entrevistas universitárias, e carregava uma pasta de couro que fora seu presente de formatura do ensino médio. Você pertence aqui, sussurrou para si mesma, o mantra que desenvolvera para combater a síndrome do impostor. Você mereceu isso. Lá dentro, o lobby era uma catedral de mármore e ambição. Os saltos de Beatriz ecoaram contra os pisos polidos enquanto se aproximava da recepção, onde uma mulher de cabelos prateados e olhos bondosos sorriu calorosamente. Você deve ser uma de nossas novas estagiárias, disse a recepcionista. Sou Denise. Tenho visto jovens brilhantes como você passarem por essas portas há 23 anos. Alguns deles são sócios agora. Beatriz sentiu uma onda de pertencimento. Era aqui que deveria estar, cercada pelo sucesso, aprendendo com os melhores, construindo as fundações para suas candidaturas à medicina e seu futuro como médica. Não notou o elevador de serviço se abrindo à distância, nem o homem de uniforme azul que olhou em sua direção por um momento antes de desaparecer nas artérias invisíveis do edifício. Carlos chegara cedo para seu turno, incapaz de se livrar da energia nervosa que o mantivera acordado o dia todo. Pedira para trabalhar nos andares executivos durante o horário comercial pelas próximas semanas. Uma mudança de cronograma que levantou sobrancelhas entre seus supervisores, mas foi aprovada no final. Sua razão oficial era a manutenção predial durante o horário de pico. Sua razão real estava no lobby, 38 andares abaixo. Silva, você está no 42º hoje, disse seu supervisor, Marcos. Limpeza profunda de sala de reuniões e manutenção de escritórios. Tente se manter invisível lá em cima. Esses consultores não gostam de ser lembrados de que sua torre de marfim precisa de limpeza. Carlos assentiu. Uma resposta que se tornara automática depois de anos sendo lembrado de seu lugar no ecossistema. Mas hoje, manter-se invisível seria mais complicado que nunca. A primeira semana de Beatriz foi um turbilhão de buscar café, arquivar documentos e absorção. Participou de reuniões estratégicas onde sócios discutiam casos que valiam milhões.
Organizou arquivos que continham os destinos de grandes corporações. Sentiu-se crescer, aprender, tornando-se parte de algo maior que ela mesma. Foi na quinta-feira à tarde que os mundos finalmente colidiram. Beatriz recebera a tarefa de entregar um contrato revisado ao escritório de Victoria Goldstein. Bateu na porta parcialmente aberta e entrou para encontrar o escritório vazio, exceto por um homem de uniforme que estava trocando a água de um grande arranjo floral próximo à janela. Ah, desculpe, disse Beatriz educadamente. Preciso deixar estes documentos para a doutora Goldstein. Carlos congelou. Depois de 38 anos de vida e 7 anos de invisibilidade cuidadosa, sua filha estava a 3 metros dele e estava olhando diretamente através dele. Só deixe na mesa, senhorita, disse Carlos, sua voz cuidadosamente modulada para um tom que Beatriz não reconheceria. Manteve suas costas viradas para ela, focando intensamente nas flores. Obrigada, disse Beatriz, e Carlos pode ouvir a ligeira condescendência em sua voz. Não maliciosa, mas o tom inconsciente de alguém se dirigindo à equipe de serviços. Era um tom que ouvira milhares de vezes, mas nunca dela. Enquanto Beatriz colocava os documentos na mesa, continuou falando, do jeito que as pessoas fazem quando se sentem confortáveis com sua posição numa hierarquia. Este estágio tem sido incrível. Estou aprendendo tanto sobre como empresas de sucesso operam. É impressionante ver como a outra metade vive, sabe? As mãos de Carlos ficaram imóveis nas flores. A outra metade. Quer dizer, continuou Beatriz, se empolgando com o tema. Meu pai sempre me disse que trabalho duro compensa, mas ver esse nível de sucesso de perto é como um mundo diferente. Essas pessoas realmente fizeram algo de si mesmas. As palavras atingiram Carlos como golpes físicos. Essas pessoas fizeram algo de si mesmas. Virou-se ligeiramente, apenas o suficiente para ver o perfil de Beatriz. Ela estava radiante de empolgação e ambição, e Carlos percebeu com dolorosa clareza como seus próprios sacrifícios apareciam através dos olhos dela. Seu pai, disse Carlos cuidadosamente, ainda sem se virar completamente. O que ele faz? Ele é zelador, disse Beatriz, e Carlos ouviu a ligeira queda em sua voz. Não vergonha exatamente, mas a voz de alguém que aprendera que certos trabalhos carregavam menos peso social que outros. Embora trabalhe muito duro, vários empregos para pagar minha educação. Vou ser a primeira da nossa família a ser médica. Carlos sentiu seu coração se partir e inchar simultaneamente. Orgulho de sua ambição, dor de seu desprezo inconsciente, amor por sua determinação, pesar por suas próprias contribuições invisíveis aos sonhos dela. Que bom, disse Carlos silenciosamente. Tenho certeza de que ele está muito orgulhoso de você. Ele está, disse Beatriz, sua voz suavizando com afeição genuína. Ele é o melhor pai do mundo. Só quero ganhar dinheiro suficiente algum dia para cuidar dele, sabe? Para que ele não precise limpar depois dos outros nunca mais. A ironia era tão completa que Carlos quase riu. Em vez disso, simplesmente assentiu e continuou seu trabalho enquanto Beatriz saiu do escritório, seus saltos ecoando com a confiança de alguém que pertencia. Naquela noite, Carlos escreveu em seu caderno: Hoje aprendi que o amor pode ser invisível mesmo para as pessoas que mais amamos. O sucesso não se trata apenas do que você constrói. Se trata do que está disposto a sacrificar para construí-lo. E às vezes, o maior sucesso é criar alguém que sonha maior do que você jamais se atreveu a sonhar, mesmo que não possam ver as fundações que você colocou para seus sonhos. Conforme a semana continuou, Carlos observou Beatriz das sombras do prédio que conhecia melhor que seu próprio apartamento. Viu sua confiança crescer. Testemunhou sua inteligência natural impressionar os sócios. Observou como tratava a equipe de serviços com indiferença educada. Não crueldade, mas a cegueira inconsciente de alguém que nunca considerara que dignidade poderia existir em lugares inesperados.
E Carlos começou a perceber que a educação de sua filha estava incompleta. Ela estava aprendendo sobre sucesso, sobre ambição, sobre estratégia corporativa. Mas não estava aprendendo sobre a infraestrutura invisível que tornava o sucesso possível. Não estava aprendendo sobre dignidade em lugares inesperados. Não estava aprendendo que algumas das maiores vitórias da vida acontecem às 3 da manhã, quando ninguém está vendo. Era a hora dessa educação começar. A sexta-feira à tarde trouxe o tipo de crise que firmas de consultoria lidam com precisão ensaiada. O acordo de um cliente importante havia desmoronado, exigindo controle de danos imediato e um fim de semana de reuniões de emergência. Victoria Goldstein se posicionou na sala de reuniões principal, seus cabelos prateados presos num coque severo, dirigindo-se à equipe reunida. Preciso que todos entendam a gravidade desta situação, disse Victoria, sua voz carregando a autoridade de alguém que construíra um império em momentos decisivos. A aquisição Morrison desabou esta manhã. Temos 48 horas para reestruturar toda a abordagem, ou perdemos uma conta de 20 milhões de reais. Beatriz se sentou no final da mesa de conferência, tomando notas freneticamente. Era exatamente o tipo de ambiente de alto risco que sonhara experimentar. Ao seu redor, associados seniores discutiam estratégia com o tipo de expertise casual que esperava desenvolver em sua própria carreira médica. Precisarei da sala de reuniões preparada para uma sessão de fim de semana, continuou Victoria. Catering completo, organização completa de documentos e discrição absoluta. Isso não pode sair deste prédio. Após a reunião se dispersar, Beatriz ficou esperando absorver mais da atmosfera. Estava organizando arquivos quando ouviu Victoria falando com sua assistente no corredor. A equipe regular de limpeza não pode vir neste fim de semana. Regulamentações sindicais sobre horas extras de emergência. Precisaremos fazer outros arranjos. Que tal o supervisor de manutenção noturna? Sugeriu a assistente. Carlos Silva? Ele está aqui há anos, completamente confiável. Ele poderia lidar com a limpeza durante as reuniões. A cabeça de Beatriz se ergueu bruscamente. Carlos Silva. Não podia ser coincidência. Silva era o sobrenome de seu pai. E Carlos, esse era o primeiro nome dele também. Mas não. Era impossível. Seu pai trabalhava em um prédio diferente, não trabalhava? Nunca mencionara Goldman & Associados especificamente. Perfeito, disse Victoria. Carlos é exatamente quem precisamos. Profissional, invisível quando necessário e confiável. Agende-o para todo o fim de semana. Naquela tarde, Beatriz tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de ir para casa no Butantã, disse ao pai que ficaria até tarde trabalhando no projeto de emergência. O que era verdade, apenas não completo. O que não mencionou foi seu plano de chegar cedo ao escritório sábado de manhã, para ver se suas suspeitas eram corretas. O amanhecer de sábado encontrou Beatriz escondida na cafeteria do lobby em frente a Goldman & Associados, observando a entrada de serviço pela janela. Às 6 em ponto, ela o viu. Um homem de uniforme azul marinho entrando pela porta dos fundos, e mesmo à distância, mesmo em roupas de trabalho que nunca o vira usar, conhecia aquela caminhada. Conhecia aqueles ombros que a carregaram quando pequena, que trabalharam 3 empregos para mantê-la na escola, que nunca falharam em prover tudo o que precisava. Seu pai. Seu pai era Carlos Silva, supervisor de manutenção noturna da Goldman & Associados. Beatriz sentiu o mundo inclinar em seu eixo. Cada conversa que tiveram sobre seu estágio. Cada vez que descrevera sua empolgação sobre trabalhar numa firma tão prestigiosa. Cada menção casual da outra metade. E pessoas que fizeram algo de si mesmas. Seu pai ouvira tudo. Celebrara sua oportunidade de trabalhar no prédio onde passava suas noites limpando depois do sucesso alheio. Sentou-se naquela cafeteria por 2 horas, observando pela janela, tentando reconciliar o pai que pensava conhecer com o homem que agora estava vendo. Carlos Silva, o zelador com quem falara condescendentemente no escritório de Victoria Goldstein. Carlos Silva,
que de alguma forma ganhara a confiança e respeito de sócios que provavelmente não sabiam seu sobrenome. Carlos Silva, que fora invisível para sua própria filha. Às 8 horas, Beatriz tomou outra decisão. Usou seu cartão de estagiária para entrar no prédio e pegou o elevador para o 42º andar. Os escritórios estavam silenciosos, preparados para as reuniões de fim de semana, mas podia ouvir movimento na sala de reuniões principal. Caminhou silenciosamente na direção do som. Pela porta parcialmente aberta, viu seu pai, não apenas limpando, mas organizando documentos com precisão cuidadosa, configurando sistemas tecnológicos com expertise ensaiada, organizando materiais de uma forma que sugeria familiaridade profunda com protocolos corporativos. Isso não era apenas trabalho de zeladoria. Era alguém que entendia o negócio. Pai. A palavra escapou antes que pudesse detê-la. Carlos ergueu os olhos e, por um momento, pai e filha se encararam através de um abismo de pressuposições e mal-entendidos. Beatriz viu seu pai verdadeiramente pela primeira vez. Não diminuído por suas roupas de trabalho, mas de alguma forma ampliado por elas. Carlos viu sua filha o vendo e percebeu que 7 anos de invisibilidade cuidadosa estavam prestes a acabar. Beatriz. Sua voz carregava ternura infinita e tristeza infinita. Você não deveria estar aqui tão cedo. Você trabalha aqui. Não era uma pergunta. Trabalho aqui. Você esteve trabalhando aqui a semana toda, enquanto eu estava... A voz de Beatriz sumiu conforme a magnitude completa da situação a atingiu. Quando eu estava falando sobre a outra metade, sobre pessoas que fizeram algo de si mesmas, você estava falando sobre as pessoas depois das quais limpo toda a noite. O silêncio preencheu a sala de reuniões, o tipo de silêncio que vem quando tudo o que você pensava saber é reescrito em tempo real. Por que não me contou? A voz de Beatriz estava pequena, confusa. Carlos deixou os documentos que estava organizando e realmente olhou para sua filha, não roubando olhares de elevadores de serviço ou por trás de arranjos florais, mas olhando diretamente para ela. Por que queria que você entrasse pela porta da frente? Disse simplesmente. Queria que você pertencesse aqui em seus próprios termos, não como a filha do zelador. Queria que você visse o sucesso e acreditasse que o merecia, não questionasse se era digna dele. Mas eu falei com você, no escritório da doutora Goldstein. Você foi educada. Me tratou exatamente da forma que foi ensinada a tratar funcionários de serviços, com cortesia, mas não com consideração. Beatriz sentiu as lágrimas começando. Fui condescendente. Você foi humana. A maioria das pessoas olha através dos zeladores, Beatriz. Você pelo menos me viu o suficiente para dizer obrigada. Mas você não é apenas um zelador. As peças começaram a formar uma imagem que a sobrecarregou. A forma como você configurou esta sala, como entende os documentos, como todos aqui confiam em você. Carlos caminhou até seu carrinho de limpeza e tirou o caderno gasto que mantinha há 7 anos. Entregou para Beatriz. Tenho formação em engenharia de produção pela USP, disse silenciosamente. Quando sua mãe morreu, tinha ofertas de emprego da Petrobras e da Vale. Mas você precisava de estabilidade, mais do que eu precisava de conquistas. Você precisava de um pai que estivesse presente mais do que um que fosse prestigioso. Beatriz abriu o caderno lendo página após página de observações, insights e lições que seu pai coletara de 7 anos de presença invisível no mundo do sucesso corporativo. Estratégias de negócios explicadas na caligrafia de seu pai. Princípios de liderança observados limpando salas de reunião. Padrões de sucesso decodificados esvaziando lixeiras. Você desistiu da engenharia por isso? Desisti de um tipo de sucesso por outro tipo. Escolhi construir seus sonhos ao invés dos meus. Mas você poderia ter feito muitas coisas, Beatriz. Mas escolhi fazer a única coisa que mais importava. Escolhi ser seu pai. Não o pai engenheiro de sucesso que trabalhava 18 horas por dia e perdia sua infância.
Não o pai prestigioso que podia pagar tudo menos tempo. Escolhi ser o pai que estava lá quando você precisava, que podia pagar sua educação, que podia lhe dar as fundações para sonhar maior do que eu jamais me atrevi. Beatriz estava chorando agora, compreensão inundando através dela como uma represa se rompendo. Todo esse tempo pensei que você era apenas um zelador, apenas alguém que limpa depois dos outros, apenas alguém que não fez algo de si mesmo. A voz de Carlos era gentil, sem acusação. E isso era exatamente o que eu precisava que você pensasse, para que pudesse se focar em se tornar tudo o que eu sabia que você poderia ser. A sala de reuniões ficou silenciosa novamente, mas desta vez foi o silêncio do entendimento ao invés do choque. Beatriz olhou ao redor da sala que ajudara seu pai a preparar, a evidência de sua competência e respeito, a infraestrutura invisível que construíra não apenas neste prédio, mas em toda a sua vida. O maior amor, disse Carlos suavemente, às vezes significa permanecer invisível para que as pessoas que você ama possam brilhar. Mas Beatriz estava começando a entender que alguns tipos de invisibilidade eram uma forma de roubo, não apenas da pessoa que permanecia invisível, mas das pessoas que precisavam aprender a verdadeiramente enxergar. As reuniões de emergência do fim de semana começaram às 9h, com Beatriz ocupando seu lugar entre a equipe júnior, enquanto Carlos se movia pelo prédio como um fantasma, garantindo que tudo funcionasse perfeitamente. Mas algo fundamental havia mudado. Beatriz não conseguia mais não ver o que descobrira, e Carlos não conseguia mais manter a ficção de que sua filha não sabia quem ele realmente era. Durante o primeiro intervalo, Beatriz se viu estudando cada interação que seu pai tinha com a equipe da firma. Viu Victoria Goldstein falar com Carlos com respeito genuíno, pedindo sua opinião sobre configuração de salas e logística. Observou sócios seniores cumprimentá-lo pelo nome, agradecendo pelos arranjos de fim de semana que claramente sabiam que ele organizara pessoalmente. Viu Carlos gerenciando sistemas tecnológicos complexos, coordenando catering, resolvendo problemas com o tipo de competência que falava de conhecimento institucional profundo. Esse não era apenas um zelador sendo educado. Era alguém que se tornara integral à operação, cujas contribuições invisíveis mantinham a maquinaria do sucesso funcionando perfeitamente. Seu pai tem sido inestimável para esta firma, mencionou Denise, a recepcionista, para Beatriz durante o almoço. 23 anos trabalhei aqui, e nunca vi ninguém manter nossos padrões da forma que Carlos faz. Esses consultores, eles precisam que tudo seja perfeito, e seu pai garante que seja. Ele entende este negócio melhor que alguns de nossos associados juniores. Beatriz sentiu cada palavra como uma revelação. Seu pai não estivera apenas trabalhando aqui. Estivera contribuindo, aprendendo, crescendo, construindo expertise que ninguém, incluindo ela, se dera ao trabalho de reconhecer. Naquela tarde, após as reuniões concluírem, Beatriz esperou até o prédio estar vazio, exceto por ela e Carlos. Encontrou-o no escritório de Victoria Goldstein, não limpando, mas sentado à mesa de conferência com relatórios financeiros espalhados diante dele, fazendo anotações em seu caderno gasto. Você não está apenas mantendo este prédio, disse Beatriz da entrada. Está estudando-o. Carlos ergueu os olhos. 7 anos observando, ouvindo, aprendendo. Você pode absorver muito sobre estratégia de negócios quando as pessoas pensam que você é invisível. Me mostre. Pelas próximas 2 horas, Carlos guiou sua filha através de 7 anos de sabedoria acumulada. Explicou padrões de mercado que observara através do descarte de documentos. Detalhou estratégias de liderança que testemunhara em reuniões noturnas tardias. Compartilhou insights sobre cultura corporativa, gerenciamento de clientes e desenvolvimento profissional que rivalizavam qualquer coisa que ela aprendera em suas aulas de negócios. Esta é análise de negócios de nível pós-graduação, disse Beatriz, olhando páginas de observações de seu pai. Você poderia ensinar isso? Tenho ensinado isso,
disse Carlos silenciosamente. Toda noite neste caderno, tenho ensinado para você. Só nunca tive a chance de entregar as lições. Beatriz entendeu então que sua educação fora muito mais abrangente do que percebera. Seu pai não apenas pagara por sua escolaridade, estivera conduzindo seus próprios estudos avançados para garantir que pudesse guiá-la através de qualquer desafio que pudesse enfrentar. Tem mais uma coisa, disse Carlos, tirando uma pasta que ela nunca vira antes. Tenho acompanhado o programa de estágios aqui. A iniciativa de diversidade, o processo de seleção de estudantes, as taxas de colocação pós-formatura. Fez uma pausa. Seu estágio não foi apenas por suas notas, Beatriz. Beatriz abriu a pasta para encontrar pesquisa detalhada sobre o programa de estágios da Goldman & Associados, incluindo informações sobre fontes de financiamento, critérios de seleção e oportunidades pós-graduação. Tenho trabalhado com Denise e alguns sócios, continuou Carlos. Silenciosamente, informalmente, ajudando-os a identificar candidatos que, de outra forma, não teriam acesso a essas oportunidades. Estudantes cujos pais trabalham múltiplos empregos, que entendem o valor do trabalho duro, que podem trazer perspectivas diferentes para ambientes corporativos. Você me recomendou. Recomendei 12 estudantes nos últimos 3 anos. Você foi a única que não sabia que seu pai era parte do processo. Beatriz sentiu o mundo se reestruturando novamente. Seu pai não estivera apenas invisível, estivera ativamente construindo caminhos para estudantes como ela, usando sua posição e relacionamentos para criar oportunidades enquanto permanecia completamente invisível. Por que está me contando isso agora? Carlos ficou silencioso por um longo momento, olhando para o horizonte de São Paulo, onde luzes começavam a piscar em janelas de escritórios pela cidade. Porque percebi esta semana que tenho te protegido de algo que você precisava aprender, disse finalmente. Queria que você visse o sucesso e acreditasse que pertencia lá. Mas não queria que você aprendesse que pertencer a algum lugar significa reconhecer o valor de todos que fazem aquele lugar funcionar. Beatriz entendeu. Passara a semana aprendendo sobre estratégia corporativa e expertise em consultoria, mas perdera a lição sobre conhecimento institucional, sobre as contribuições de pessoas que trabalham em todos os níveis, sobre a diferença entre posição e valor. Tenho trabalhado 3 empregos por 18 anos, continuou Carlos. O trabalho de segurança de fim de semana na USP e o contrato de limpeza de madrugada no Hospital das Clínicas. Não porque não pudesse fazer outra coisa, mas porque escolhi fazer o que era necessário para te dar oportunidades que eu nunca tive. Mas nunca quis que você pensasse que o trabalho em si era de alguma forma menos valioso, porque não era prestigioso. Beatriz estava chorando novamente, mas desta vez era diferente. Desta vez era o tipo de choro que vem ao enxergar claramente pela primeira vez. Você também tem trabalhado na USP? Segurança patrimonial. Tenho cuidado de você lá por 4 anos, garantindo que estivesse segura, garantindo que tivesse tudo o que precisava. O trabalho no Hospital das Clínicas me ajudou a entender sistemas de saúde para poder orientar melhor sua preparação pré-médica. O alcance da presença invisível de seu pai em sua vida era avassalador. Ele não estivera apenas apoiando sua educação, estivera criando uma rede de conhecimento e proteção que a cercava completamente. A manhã de segunda trouxe uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo a própria Beatriz. Pediu uma reunião com Vitória Goldstein, não como uma estagiária buscando aprovação, mas como alguém que tinha algo importante para contribuir. Doutora Goldstein, começou Beatriz sentando-se em frente à mulher cujo escritório seu pai limpara por 7 anos. Quero propor um aprimoramento ao seu programa de estágios. Vitória ergueu uma sobrancelha. Estou ouvindo. Acho que seus estagiários estão perdendo educação crucial sobre conhecimento institucional e o valor de cada contribuinte para o sucesso organizacional. Gostaria de sugerir que cada estagiário passe tempo com funcionários não tradicionais,
equipe de manutenção, segurança, suporte administrativo, aprendendo sobre sua expertise e perspectivas. Essa é uma proposta interessante. O que levou você a isso? Beatriz respirou fundo. Descobri que alguns dos insights de negócios mais valiosos nesta firma vêm de pessoas que tradicionalmente não reconhecemos como especialistas em negócios. Acho que nossa educação está incompleta se apenas aprendemos com pessoas em posições executivas. Vitória se recostou na cadeira, estudando Beatriz com novo interesse. Sabe, Beatriz, isso é notavelmente similar a uma sugestão que recebi de nosso supervisor de manutenção. Carlos Silva tem defendido exatamente esse tipo de educação abrangente para nossos estagiários. Beatriz sentiu seu coração inchar de orgulho. Carlos Silva é meu pai. O silêncio que se seguiu foi profundo. A expressão de Vitória mudou conforme as peças se encaixavam. Seu pai é o Carlos? Sim, senhora. E passei esta semana inteira aprendendo sobre sucesso enquanto estava completamente cega para o sucesso que estava acontecendo bem na minha frente. Meu pai tem construído oportunidades não apenas para mim, mas para outros estudantes, enquanto mantinha este prédio e acumulava conhecimento de negócios que rivaliza qualquer educação formal. Ele tem sido invisível para mim, e percebi que essa é uma cegueira que não posso me dar ao luxo de manter. Vitória assentiu lentamente. Carlos nunca mencionou que você era sua filha. Ele não queria que minhas oportunidades fossem influenciadas por sua posição. Queria que eu tivesse sucesso pelos meus próprios méritos. Mas acho que há algo valioso em reconhecer que o sucesso é construído sobre as fundações das contribuições de muitas pessoas, não apenas as visíveis. Naquela tarde, Beatriz encontrou seu pai na sala de suprimentos, organizando materiais para a semana seguinte. Conversei com a Vitória Goldstein hoje, disse. Carlos ergueu os olhos, preocupação em seu olhar. Beatriz, você não precisa. Contei que você era meu pai. Falei sobre seus insights de negócios, sua contribuição ao programa de estágios, seus anos de conhecimento institucional. Disse que acho que esta firma, e eu, temos negligenciado um recurso valioso. Carlos ficou silencioso por um momento. O que ela disse? Ela quer se reunir com você. Não como supervisor de manutenção, mas como Carlos Silva, consultor de negócios. Está interessada nas suas ideias sobre desenvolvimento organizacional e educação de funcionários. Beatriz, você não entende como essas coisas funcionam. Há hierarquias, expectativas. Pai. A voz de Beatriz era firme. Você me ensinou que trabalho duro compensa. Me ensinou que inteligência e insight importam mais que posição. Me ensinou que dignidade existe em todo tipo de trabalho honesto. Mas não me ensinou que as contribuições de algumas pessoas ficam invisíveis porque somos cegas demais para vê-las. Isso muda agora. 6 meses depois, Carlos Silva foi oficialmente promovido a diretor de desenvolvimento institucional na Goldman & Associados, uma posição recém-criada que reconhecia sua combinação única de conhecimento operacional, insight de negócios e memória institucional. Sua primeira iniciativa foi um programa abrangente de mentoria que emparelhava estagiários com funcionários de todos os níveis da organização. Beatriz se formou no programa de estágios com mais que conhecimento em consultoria. Aprendera sobre sabedoria institucional, sobre o valor de diferentes perspectivas, sobre o tipo de sucesso que constrói outros, ao invés de escalar sobre eles. Mais importante, aprender a ver, realmente ver, as pessoas que tornam o sucesso possível. Seu pai não se movia mais pelo prédio invisivelmente. Mas a maior mudança estava na própria Beatriz, que aprendera que reconhecimento é uma forma de amor, que visibilidade é um tipo de respeito e que a educação mais profunda acontece quando aprendemos a valorizar as contribuições de todos ao nosso redor. Em seu último dia como estagiária, Beatriz ficou no lobby onde chegara pela primeira vez meses atrás, mas tudo parecia diferente agora. Os pisos de mármore que seu pai mantivera impecáveis, as janelas que mantivera com clareza perfeita,
O ambiente que ajudara a criar para o sucesso florescer. Está pronta para a faculdade de medicina? Perguntou Carlos, juntando-se a ela no lobby. Estou pronta para tudo que você me ensinou, respondeu Beatriz. Tudo. As lições visíveis e as invisíveis. Enquanto caminhavam juntos pelas portas principais, as portas pelas quais Beatriz entrara como estagiária e seu pai a apoiara como fundação invisível, Beatriz entendeu que o maior amor do mundo nem sempre é o amor que se vê. Às vezes, é o amor que constrói palcos para outras pessoas brilharem. Às vezes é o amor que permanece invisível para que outros possam ser visíveis. Mas o amor mais profundo, aprendera, é o amor que nos ensina a ver, a reconhecer valor em lugares inesperados, a honrar contribuições que não vêm com títulos e a entender que o sucesso sempre é construído sobre as fundações de muitas mãos, muitos corações e muitos tipos de sabedoria. O maior amor do mundo, Beatriz percebeu, é o amor que transforma não apenas o amado, mas quem ama, ensinando ambos a ver o mundo com olhos mais claros, mais gratos, mais humildes. E às vezes, esse amor está sentado bem na sua frente, limpando depois dos seus sonhos, construindo seu futuro um sacrifício invisível por vez, esperando pacientemente pelo momento em que você está pronto para verdadeiramente enxergar. Se essa história tocou seu coração, se fez você pensar nas contribuições invisíveis da sua própria vida, se lembrou que amor e sucesso vêm de muitas formas, por favor se inscreva no nosso canal e compartilhe essa história com alguém que precisa ouvi-la. Porque às vezes, as maiores histórias são as que acontecem ao nosso redor, nos sacrifícios silenciosos, no apoio invisível, no amor que constrói palcos para outras pessoas brilharem. Aperte o sininho das notificações, porque toda semana trazemos histórias que lembram você de ver o extraordinário no ordinário e o amor profundo que molda nossas vidas de formas que nunca percebemos.